Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Microbiologia dos Alimentos e dando continuidade ao estudo das metodologias de enumeração, de quantificação dos micro-organismos. A gente vai estudar hoje uma outra técnica que não se baseia na contagem de colônias, como a gente viu na contagem padrão em placas, que é um dos métodos mais utilizados, mas um outro método que é estatístico e é utilizado em algumas análises importantes que são feitas em alimentos. É a técnica que conhecemos como de número mais provável, que a gente popularmente chama de NMP, né? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e aí nós vamos dar início a essa aula, tá, pessoal? Então vamos ver aqui. Então, só recapitulando, pessoal, nas últimas aulas a gente estudou em que se baseia, como é que a gente faz a contagem padrão em placas, que é uma das metodologias mais utilizadas na quantificação de micro-organismos em amostras, seja em alimentos ou não. Mas também existem outras metodologias que não se baseiam diretamente na contagem de colônias. E uma dessas metodologias que é utilizada em algumas análises importantes em alimentos é a técnica do número mais provável, o NMP, tá? Que utiliza dados estatísticos de probabilidades e não vai, digamos assim, conseguir chegar no número exato da concentração de micro-organismos, mas com uma alta probabilidade numa concentração muito próxima da concentração real que é encontrada, né? Então, o que é esse número mais provável? Deixa eu colocar minha caneta aqui que eu sempre rabisco nos slides. Então, o número mais provável, pessoal, NMP, ele é um método de análise quantitativo que permite, então, determinar o número mais provável dos micro-organismos alvo da amostra, seja de uma espécie específica, seja de um grupo de micro-organismos, através, então, da inoculação de alíquotas de certas quantidades, gramas ou ml dessa amostra, seja ela diluída ou não, em uma série de tubos, isso que caracteriza essa análise, tá? Contendo então um meio de cultura que vai ser adequado para aquele tipo de micro-organismo que eu estou pesquisando. Então aqui eu montei um diagrama genérico para vocês terem uma ideia geral de como que é o princípio dessa técnica, como que ela funciona. Então você tem um alimento qualquer, que pode ser sólido ou líquido, aí basicamente a gente vai efetuar no laboratório uma diluição decimal seriada. Em alguns casos essa diluição ela não é feita, mas para a maioria dos casos é efetuada uma diluição decimal seriada, então a gente vai ter vários tubos com as suas respectivas diluições, tá? Então a gente vai eleger 3 diluições, onde nós vamos pegar uma certa alíquota e colocar para vários outros tubos, que vocês podem ver aqui, tá? Então é uma série de tubos e a gente vai inocular amostras nesses tubos e aí nós vamos visualizar, depois de um tempo de incubação, alguma característica normalmente visível que aquele grupo de micro-organismo produz, por exemplo, produção de gás carbônico, né? Mas existem outras características que também são observadas. Então, após a incubação, a gente vai anotar o número de tubos positivos e com base no número de tubos positivos, com base nas diluições que nós utilizamos e com base na quantidade de alíquota, o número de ml que a gente colocou em cada tubo, a gente entra numa tabela estatística, né? Na verdade é feito um cálculo, só que
as concentrações mais comumente utilizadas em análises, esses cálculos já foram feitos, então a gente já trabalha com as tabelas prontas. Então, com base no número de tubos positivos, a gente entra com uma sequência numérica em uma tabela estatística e, de acordo com essa sequência, a gente obtém o resultado da concentração do micro-organismo-alvo na minha amostra, né? Nesse caso, o resultado ele não vai ser expresso UFC por grama ou por ml, ele vai usar a nomenclatura NMP, que é o número mais provável, seja por grama, seja por ml. Então, em linhas gerais, esse é o princípio da técnica, assim que é o design da técnica, né? E falando um pouco mais sobre os princípios desta metodologia, ela é baseada no princípio de que, subdividindo a amostra em alíquotas, algumas vão conter micro-organismos e outras não, dependendo, obviamente, da quantidade do micro-organismo da amostra. Isso significa o quê? Que se você pegar a sua amostra, por exemplo, 10 gramas, 50 gramas, e você fazer diluições subsequentes, cada vez mais, em cada diluição, a concentração dos micro-organismos vai diluindo cada vez mais. Se for uma diluição pelo fator de 10, diluição decimal seriada, a cada diluição subsequente, a concentração do micro-organismo diminui 10 vezes, ou seja, um ciclo logarítmico, né? E claro que vai chegar um ponto onde em 1 ml, por exemplo, você não vai ter mais a presença do micro-organismo. Ele está tão diluído na amostra que a média seria, digamos, apenas de uma bactéria a tantos x ml, a 20, 30 ml ou 100 ml. Então, se você pegar 1 ml, você vai acabar não pegando nenhum micro-organismo, né? É a mesma coisa que se você pensar neste copo de água, você fizer uma análise microbiológica. Se você pegar 10 ml desta água e fazer análise, você pode afirmar, e der, por exemplo, negativo, você pode afirmar que nesses 10 ml o resultado é negativo. Agora, você não pode afirmar que não tem nenhuma célula bacteriana da que você está pesquisando em toda a água, porque se a concentração do micro-organismo for muito pequena, é possível que na alíquota que você colete, você não consiga pegar o micro-organismo, tá? Então, isso é, digamos assim, um princípio estatístico meio óbvio. O número de alíquotas com micro-organismos, ou seja, os tubos que vão dar positivos após a incubação, e alíquotas sem micro-organismos, ou seja, os tubos negativos, essa relação quantidade de tubos positivos e quantidade de tubos negativos, ela permite estimar por um cálculo de probabilidade, ou seja, uma questão estatística, a concentração do micro-organismo na amostra original. Pode parecer algo meio sem sentido, mas quando você tem uma série de tubos em várias diluições, com uma sequência, uma combinação de tubos positivos e negativos, através de estudos, determinações, padronizações que já foram feitas, então esses cálculos, essas análises já foram feitas, a gente consegue estimar estatisticamente com grande precisão a concentração do micro-organismo que está se pesquisando na amostra original, certo? Sem necessariamente eu precisar contar o número de colônias numa placa, por exemplo. Então, vocês conseguem ver aqui nessas fotos sequência de tubos, né, que contém o meio de cultura, que neste caso, como o meio de cultura ele não contém agar, ele é um meio líquido, nós chamamos de caldo de cultura, né? Inclusive aqui, e aí dependendo do micro-organismo que está se pesquisando, utilizam-se diferentes caldos, obviamente, né? Nesse caso aqui, vocês podem ver, isso aqui, por exemplo, um tubo negativo. Nesse caso aqui, está se analisando a presença de gás. Então, tem um tubo aqui que é invertido, nos próximos slides vocês vão ver. Então, o acúmulo de gás
né, aqui ele vai resultar num tubo positivo. E nesse caso, esse aqui, apesar do meio estar turvo, não se enxerga a presença de gás, ele vai ser negativo. Este tubo aqui também negativo. Quando eu trabalho com uma sequência de tubos, pessoal, em várias diluições, estatisticamente isso já foi determinado, então eu entro nessa tabela e eu consigo determinar com uma precisão considerável, se utiliza a precisão de 95%, a concentração real do micro-organismo na amostra original. Então é uma estratégia assim bem interessante, né? E aí vocês poderiam se perguntar qual que é a vantagem desta técnica em relação à contagem padrão em placas. Então, uma das vantagens é a possibilidade de inocular quantidades maiores de amostra em comparação à técnica de contagem padrão em placas. Então, numa placa de Petri, você consegue colocar ali, digamos assim, bom para trabalhar é até meio ml, acima de meio ml, já vai demorar para o agar absorver a amostra, enfim, não é interessante, é demorado, não é prático. Então, quando você tem uma amostra onde a concentração de micro-organismos é baixa, a contagem padrão em placas ela é uma técnica que ela não tem alta sensibilidade. Então, por exemplo, para analisar uma amostra de água, de suco, onde a concentração dos micro-organismos é baixa, aquela quantidade de amostra que você coloca numa placa de Petri, você vai ter um número de colônias muito baixo ou mesmo não vai aparecer nenhuma colônia, apesar de que exista uma contaminação na sua amostra. Então, a metodologia do número mais provável, ele confere uma maior sensibilidade, tá? Um maior limite de detecção. Então, é por isso que em amostras de água, por exemplo, para você testar a potabilidade, para ver presença de coliformes termotolerantes, a presença da bactéria E. coli, que é um indicativo de contaminação fecal, muitas vezes estas bactérias estão presentes na água em uma concentração muito baixa. Então você não consegue quantificar esse micro-organismo através da contagem padrão em placas. Então essa metodologia é a ideal, tanto que é a mais utilizada, né? Essa técnica também ela tem a vantagem de ter, muitas vezes, de acordo com o protocolo, etapas de recuperação de injúrias, danos celulares que as bactérias têm, porque essa é uma análise que basicamente é feita para bactérias, tá? Alguns tipos de bactérias. Então, principalmente em alimentos processados, várias bactérias que não são destruídas, elas estão bioquimicamente injuriadas, contêm danos celulares. Então, em alguns casos, é feito uma inoculação prévia com um meio de cultura que visa recuperar esses danos celulares que as bactérias possuem. Tá? E depois transfere então para meio de cultura seletivos. Mas a principal vantagem, uma das principais, pessoal, é então você conseguir determinar a concentração de micro-organismos em amostras onde esse micro-organismo não é encontrado em alta concentração. Então, isso é uma das grandes vantagens, tá? E onde essa técnica é mais aplicada, pensando na área de alimentos? Ela é, então, uma técnica muito versátil. Ela permite a determinação da concentração de um grande número de diferentes micro-organismos, diferentes grupos, diferentes espécies. E claro que, dependendo do micro-organismo que está se pesquisando, apesar da técnica ser a mesma, vai mudar o meio de cultura, as condições de incubação, então vai mudar tempo, vai mudar temperatura. Se estiver se analisando coliformes totais, vai ser uma temperatura, E. coli vai ser outra temperatura, né? Os meios de cultura vão variar também, mas o princípio da técnica, a base da técnica vai ser a mesma. Em alimentos, principais aplicações: determinação da concentração de coliformes totais, coliformes termotolerantes, que são os fecais. Muitas vezes
textos técnicos e também a legislação se refere aos coliformes termotolerantes como coliformes a 46 graus Celsius, é a mesma coisa do que coliformes termotolerantes, tá? E também a bactéria E. coli. Então, o grupo dos coliformes, ele é, na área de alimentos, o grupo que mais é pesquisado se utilizando esta técnica, apesar de que também podem ser feitas análises quantitativas para Salmonella, Listeria monocytogenes, entre outros micro-organismos, porque na maioria dos casos, tanto Salmonella quanto Listeria se faz análise qualitativa de presença ou ausência, mas dependendo do contexto ou do controle de qualidade ou o que se está pesquisando, quando se deseja fazer uma análise quantitativa de Salmonella, aqui tem um erro, né? Está com 3 L's, são 2 L's só. Pode-se utilizar então essa metodologia do número mais provável, que eu não falei anteriormente, mas ela também é popularmente conhecida como a técnica dos tubos múltiplos, porque se utiliza uma série de tubos de ensaio com rosca, basicamente se usa tubos de ensaio com rosca, para fazer essa quantificação destes micro-organismos. Tá? Aqui só vou aproveitar e relembrar com vocês, tá, pessoal? A questão dos coliformes. Então, nós temos o grande grupo dos coliformes, que são enterobactérias, pertencem ao grupo, à família Enterobacteriaceae, tá? Então, nós temos o grande grupo de micro-organismos, então, que são conhecidos como coliformes totais. E dentro desse grupo, então, nós temos um subgrupo, que são chamados de coliformes termotolerantes, popularmente chamados de coliformes fecais. Atualmente, esse termo é inadequado porque nem todas as espécies de coliformes termotolerantes têm origem fecal. Algumas espécies são encontradas livremente na natureza. E dentro dos coliformes fecais, pessoal, nós temos várias espécies. E uma das espécies, então, é a E. coli, a Escherichia coli, que é um organismo de origem fecal, tá? É uma bactéria patogênica em alimentos, causa infecção alimentar. E no caso da água, por exemplo, e outros alimentos, no caso da água é um padrão de potabilidade, né? Então, se tiver a presença de E. coli, essa água não vai ser potável. E a presença de coliformes termotolerantes, coliformes fecais, ele muitas vezes é usado como uma análise indicativa da possível presença de bactérias patogênicas, da possível presença de bactérias entéricas, né? Mas se você fizer a análise de um alimento que vem da natureza, um alimento vegetal, é até esperado que você encontre uma concentração até alta de coliformes totais, porque os coliformes totais, eles são espécies que são de vida livre, né? Então são encontrados na natureza, nos mais diversos ambientes, não são de origem fecal. Então, vários alimentos in natura, eles têm uma concentração considerável de coliformes fecais e isso absolutamente não é um problema. Mas em muitos casos se determina a concentração de coliformes totais. Se eu não me engano, a legislação atual da água também determina a quantificação de coliformes totais e, se não me engano, de E. coli também, tá? Vamos adiante. Formato da diluição. Então, como que se faz, pessoal? Então, basicamente, se tem duas variações dessa técnica, tá? Uma delas é o teste da diluição única, ou seja, você trabalha somente com a diluição 10/0. Na verdade, você não faz diluições subsequentes. Isso é utilizado para água e algumas outras amostras de alimentos, onde a concentração do micro-organismo é muito baixa, e se você fizer qualquer diluição, você vai encontrar um resultado negativo, né? Então não é interessante. E para alimentos onde a concentração
deste micro-organismo é mais elevada, você faz algumas diluições, então é chamado teste da diluição múltipla. Eu vou, então, agora detalhar um pouco mais para vocês. Então, o teste da diluição única, ele é mais utilizado, então, para amostras, como eu já falei, com baixo nível de contaminação. Então, por exemplo, contagem de coliformes em água tratada, também em sucos e refrigerantes. A concentração de coliformes normalmente é bastante baixa, então se faz uma análise onde você não faz a diluição da sua amostra. Daqui a pouco vai ter um diagrama mostrando então como que é essa análise, né, no laboratório. O procedimento padrão, então, para amostras líquidas, você inocula de 5 a 10 alíquotas de 10 ml em 10 ml, então, de caldo de cultura de dupla concentração. E amostras sólidas, então, você também pode inocular 5 ou 10 alíquotas, normalmente é 10, tá, pessoal? E também em 10 ml da primeira diluição. No caso, assim, a amostra líquida, você vai usar a própria amostra para colocar nos tubos. Vai ser a diluição 10:0. Entretanto, imagine vocês, com a amostra sólida, não tem como eu fazer isso. Se eu quiser determinar concentração de coliformes em uma amostra de arroz, por exemplo, eu não tenho como colocar o arroz lá dentro, então eu vou fazer a diluição 10⁻⁻1, a primeira diluição aqui vai ser a 10⁻⁻1, e essa 10⁻⁻1, então eu vou colocar em tubos com 10 ml de caldo de cultura. Como vocês podem ver, então, pessoal, nesse diagrama aqui. Então, basicamente, como que é feito? Então, você tem a sua amostra, né? Coloquei aqui nesse frasco reagente, e você vai ter uma série de 10 tubos de ensaio com rosca, né? Até aqui nessa foto não aparece com rosca, mas todos eles são rosqueados para evitar contaminação externa. E aí você tem um meio de cultura específico para o micro-organismo que você está pesquisando, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar a sua micropipeta, e aí em cada tubo você vai colocar 10 ml. Né? 10 ml em 10 tubos, você vai usar 100 ml da sua amostra sem diluição para fazer essa análise da determinação deste micro-organismo que você está pesquisando através da técnica, então, do número mais provável. Aí, esses 10 tubos, então, você vai fazer a sua identificação, vai colocar na estufa bacteriológica ou no banho metabólico, dependendo da temperatura do micro-organismo alvo. Após o tempo decorrido no protocolo, você vai fazer a leitura dos tubos, ver a quantidade de tubos que vão dar positivos e a quantidade de tubos negativos. Aí, com base nessa informação, na quantidade de tubos positivos, você entra numa tabela estatística e aí você vai estimar a concentração deste micro-organismo na sua amostra original, né? Então, você vai determinar lá a concentração, número mais provável no caso da água, é por 100 ml da sua amostra original. Tá? É uma análise, pessoal, que ela não é complexa de ser feita. Ela é uma das análises mais simples no laboratório, porque você não faz diluição, você simplesmente traz a sua água para o laboratório num frasco reagente esterilizado, aí você pega a micropipeta com 1 ml, pega 10 vezes 1 ml, vai colocar 1 ml em cada tubo e vai colocar na estufa aí, depois fazer a leitura, bem tranquilo. O teste da diluição múltipla, ele é um pouco mais trabalhoso, porque nós trabalhamos com 3 diluições diferentes, tá? Até vocês podem ver que tem bem mais informação aqui. Vou trocar para o vermelho, que é melhor. O teste da diluição múltipla, em comparação ao da diluição única, ele é um formato mais versátil. Ele permite abranger uma ampla faixa de concentração dos micro-organismos na amostra, variando-se, obviamente, as diluições.
Ou seja, através da diluição múltipla, eu consigo analisar o micro-organismo, esteja ele em alta ou baixa concentração na minha amostra. Tá? Quanto maior o número de diluições de tubos, as alíquotas, né, por diluição, maior é a precisão da análise. Neste caso, pessoal, da diluição múltipla, talvez agora vocês estejam um pouco confusos porque vocês ainda não viram as fotos, mas normalmente se trabalha com 3 tubos em cada diluição. Normalmente, mas pode-se trabalhar com 5 tubos, por exemplo. E aqui está dizendo que se eu trabalhar com quanto mais tubos por diluição, maior é a precisão, maior é a confiabilidade estatística da análise. Entretanto, normalmente se trabalha com 3 tubos por diluição. A não ser que você vai seguir um protocolo que exija 5 tubos por diluição. Aí você vai ter uma confiabilidade estatística maior, ok? Como que é o procedimento padrão? Você vai fazer a inoculação de 3 diluições decimais sequenciais, ou seja, 10 na menos 1, 10 na menos 2 ou 10 na menos 3. Ou não, ou você pode trabalhar também com menos 2, menos 3, menos 4, ou seja, são diluições sequenciais, tá? Com 3 alíquotas por diluição, tá? Ou seja, 3 tubos por diluição, ou mais raramente, como eu falei há pouco, né, 5 alíquotas por diluição, mas isso normalmente não é feito, tá? Normalmente se utiliza 3 tubos por diluição. E como eu falei para vocês que nós trabalhamos com 3 diluições sequenciais, façam a conta, eu vou ter, ao final, 9 tubos, né? 3 em cada diluição. Esse teste da diluição múltipla ele é indicado para contaminações de até 10 na 3 micro-organismos por grama ou por ml. Quando eu tenho, aqui, contaminações de até 10 na 3, ok? Então, orienta-se a usar diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3, tá? É que eu quis avançar uma informação, por isso que eu me atrapalhei um pouquinho. O que eu quis dizer é o seguinte, quando a contaminação esperada da amostra é superior a 10 na 3, eu vou usar diluições maiores, por exemplo, 10 na menos 2, 10 na menos 3 e 10 na menos 4, tá? Então, de acordo com a concentração do micro-organismo esperada na amostra, eu vou usar as diluições mais apropriadas, digamos assim, ok? Como está especificado aqui, né? O que eu acabei de falar. Quando a concentração esperada é superior a 10 na 3, por grama ou por ml, eu vou utilizar diluições mais elevadas. Porque senão, digamos assim, quando eu tiver uma amostra com uma alta concentração do micro-organismo e utilizar essas diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3, todos os 9 tubos podem dar positivos, por exemplo, e aí eu não tenho como entrar na tabela estatística, isso não é estatisticamente confiável, tá? Mas pode acontecer de você estar analisando pela primeira vez um alimento ou um alimento que você não faz ideia da concentração do micro-organismo na amostra, você vai usar mais do que 3 diluições, tá? Então, quando não é possível estimar previamente o nível de contaminação, deve-se inocular pelo menos 5 diluições, começando por 10 na menos 1. Aqui acabei esquecendo de colocar como exponencial. Então, você vai usar 10 na menos 1 até 10 na menos 5. Depois, no cálculo do resultado, você vai escolher 3 diluições sequenciais para entrar na tabela estatística e fazer o cálculo. Você não vai usar as 5 diluições. Assim como na contagem padrão em placas, você também não vai usar os plaqueamentos de todas as diluições para fazer o cálculo. É mais ou menos por aí, tá? E a proporção amostra-caldo, ou seja, a proporção amostra-meio de cultura, geralmente, pessoal, na maioria dos protocolos é
1:10. Ou seja, você tem um tubo de ensaio contendo 10 ml de meio de cultura, de caldo de cultura, e você vai colocar 1 ml neste tubo, tá? O que é diferente desse teste da diluição única, onde normalmente a proporção é 1:1. Você coloca 10 ml da amostra em 10 ml do caldo, ok? E aqui então tem um diagrama, possivelmente agora vai ficar mais claro para vocês, de como que é feito, como que é o formato dessa análise, tá? Então aqui, como vocês podem ver, é o teste da diluição múltipla, porque eu vou trabalhar com 3 diluições, tá? E neste caso, para a maioria dos produtos, ou para uma boa parte dos produtos, eu vou utilizar a diluição. Aqui está errado, tá, pessoal? Deixa eu até corrigir isso agora. Aqui vai ser a 10 na menos 1. E aqui vai ser, obviamente, a 10 na menos 2. E aqui a 10 na menos 3. Certo? Agora ele voltou do início. Mas vamos lá. Então, nós temos aqui as 3 diluições, como vocês podem ver. Vou trabalhar, então, com 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Em boa parte das análises para alimentos, pessoal, eu vou trabalhar com essas 3 diluições. Quando eu tenho, por exemplo, um alimento que eu sei que a concentração do micro-organismo normalmente é bastante elevada ou tem uma concentração muito superior a 10 na 3, eu vou priorizar diluições maiores. Então eu posso escolher 10 na menos 2, 10 na menos 3 e 10 na menos 4, ou até mais. Né? E quando vai se fazer pela primeira vez, ou você não tem ideia do grau de contaminação do seu alimento, o que a técnica diz? Que você vai usar 5 diluições, começando na 10 na menos 1 até a 10 na menos 5, e depois você vai escolher as 3 diluições em sequência que trazem o melhor perfil de resultados. Tá? Então, basicamente, você vai fazer a primeira diluição. No caso aqui, se você for pegar 25 gramas de alimento, tá? Então você vai pesar, vai fazer a amostragem, 25 gramas. Aqui vai ter 225 ml da amostra, você vai ter o 10 na menos 1. Passa 1 ml para cá, a 10 na menos 2, passa outro ml para cá, você tem a 10 na menos 3. A diluição decimal seriada é a mesma forma como você faz na contagem padrão em placas. E aí, obviamente, a cada vez que você vai fazer a diluição ou vai colocar no tubo de cultura, você precisa agitar essa amostra para ter uma distribuição uniforme dos micro-organismos no seu diluente. Aí você vai pegar uma micropipeta, vai ajustar ela para 1 ml, 1000 microlitros, e aí em cada diluição você vai usar uma sequência de 3 tubos contendo 10 ml então do seu meio de cultura específico para o micro-organismo que você está pesquisando. Então, 10 na menos 1 você vai ter 3 tubos, 10 na menos 2 você vai ter 3 tubos e 10 na menos 3 você vai ter 3 tubos. Ao total são 9 tubos. Alguns protocolos, em algumas situações específicas, usam 5 tubos por diluição, tá? Mas isso normalmente não é feito. Normalmente, na maioria dos casos, você usa 3 tubos por diluição e as diluições mais utilizadas é 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3, tá? E reforçando então que se você tiver uma amostra, água, por exemplo, um suco de frutas ou um refrigerante, onde a concentração do seu micro-organismo alvo é muito baixa, você não vai fazer diluição, você vai usar a concentração 10 na 0 e vai usar uma sequência de 10 tubos, onde você vai colocar
10 ml em cada tubo e não 1 ml como nesta série onde você vai fazer as diluições. Isso aqui também não é complexo de fazer. Aqui eu dou uma informação importante para vocês, pessoal, tá? Vocês estarão trabalhando com a micropipeta. Nesta fase aqui, deixa eu só ver onde é que está a minha caneta. Para colocar, digamos, 1 ml em cada tubo. A recomendação é você começar do seu diluente, da diluição maior para a menor, ou seja, você vai começar do 10 na menos 3 para 10 na menos 2 e depois 10 na menos 1. Qual que é a vantagem? Você não precisa trocar a ponteira da pipeta, tá? Nesse caso, na mesma diluição você não precisa trocar, porque você vai colocar a pipeta dentro do tubo, a ponteira, vai pegar 1 ml e colocar num tubo, vai colocar no outro e no outro, sequência de 3 tubos. Como você está indo do menos concentrado para o mais concentrado, você não precisa trocar a ponteira, porque mesmo ela estando contaminada com o micro-organismo, você está indo para uma próxima diluição, onde a concentração do micro-organismo vai ser 10 vezes maior, então você não precisa pegar uma ponteira esterilizada. Se você faz o caminho inverso, quando você muda a diluição, quando, por exemplo, você pipetou, colocou amostras nos 3 tubos aqui, colocou neste e colocou neste, com a mesma ponteira. Quando você vai passar para a diluição 10 na menos 2, você precisa trocar a sua ponteira da micropipeta, porque se você não trocar, a contaminação da ponteira, ela vai contaminar a sua amostra, porque você está indo para uma diluição 10 vezes maior. Então, qualquer fração de gota que tiver ali na ponteira, tá, pessoal? Ela vai contaminar a sua amostra, ela vai colocar uma concentração maior de micro-organismos e o resultado da sua análise vai ficar comprometido. Deixa eu só voltar aqui e mostrar para vocês, talvez vocês não estejam lembrados do que é ponteira. A gente vai usar a ponteira P1000, né? Então a ponteira, pessoal, é aquela ponta que vai na micropipeta, tá? E ela é utilizada então para pipetar de 100 a 1000 microlitros e ela é destacável da micropipeta, então, claro que nas análises, de acordo com o que você estiver fazendo, você sempre precisa trocar a ponteira e pegar uma outra estéreo, né? Isso aqui também, só para relembrar, né, pessoal? A ponteira, então, ela vai na ponta. Acho que aqui está abrindo uma outra página. Tá demorando para abrir. A ponteira, então, é esse aqui, tá, pessoal? Então, se você troca de amostra, troca de diluição, essa ponteira aqui ela está contaminada, então obviamente você precisa trocar a ponteira por uma outra esterilizada. Entretanto, você tem algumas exceções, e uma das exceções estou tentando começar do slide atual, mas ele volta do início, não me lembro agora qual que é o botão. Vamos ver aqui. Então, quando você passa da diluição mais diluída para menos diluída, você não precisa trocar a ponteira. Isso dá muita agilidade na análise, né? Então você faz de forma muito mais rápida e sem comprometer o resultado da sua análise. Enfim,
Fez o procedimento, faz a inoculação conforme a temperatura, conforme as condições do micro-organismo que você está pesquisando. E agora vem talvez a etapa mais importante. Como que você vai verificar se o tubo, a análise deu positivo ou negativo para aquele micro-organismo? Então você tem basicamente 4 estratégias. Primeira delas, produção de gás, que é uma das mais utilizadas, por exemplo, para coliformes, tanto totais, termotolerantes e coli, é a produção de gás, gás carbônico. Tá? Como vocês podem ver aqui, a gente utiliza no tubo de ensaio, isso aqui é um tubo de ensaio, tá? Aqui são 2 meios de cultura diferentes. E vocês podem ver aqui que eu tenho um outro tubo, que a gente chama de tubo de Durham, que ele é colocado de ponta cabeça, tá? Ou seja, se há o micro-organismo aqui dentro, ele vai se desenvolver, vai se multiplicar, ele vai produzir gás, esse gás ele vai ficar aprisionado neste tubo, e nesse caso a leitura deste tubo aqui é positivo, ok? Assim como nesse aqui também. É positivo, vocês conseguem ver aqui uma bolha de ar, isso não é ar propriamente dito, é gás carbônico produzido então pelo micro-organismo que eu estou pesquisando. No caso de coliformes, eles, por exemplo, produzem gás usando o carboidrato lactose como fonte de carbono. Então, é uma forma de eu pesquisar coliformes em determinadas amostras. Mas além da produção de gás, eu posso utilizar outros parâmetros de medida, como por exemplo o próprio crescimento do micro-organismo, ou seja, a turvação do meio. Quando você coloca a sua amostra no tubo de ensaio, o meio ele está bastante transparente e translúcido. Se houver a multiplicação do micro-organismo, eu vou ter uma turvação do meio, como vocês também podem ver aqui, né? É um meio que não é transparente, translúcido. Eu tenho indicativos também de pH, então uso um indicador de pH, então eu posso determinar a produção de um ácido ou de uma base, né? Então a mudança de coloração de um tubo. E também, em alguns casos, pessoal, alteração do potencial de óxido-redução. Então também se usa uma substância química que vai dar uma reação visível, uma mudança de coloração, indicando que houve uma mudança no potencial de óxido-redução, que num determinado meio de cultura é uma característica de um micro-organismo específico, ou seja, a análise ela vai dar positiva para aquele tipo específico de micro-organismo. Entretanto, como em alimentos essa técnica é mais utilizada para coliformes, a estratégia que se usa para determinar tubos positivos é a produção de gás carbônico, por um processo fermentativo que os coliformes têm, então, numa temperatura específica, usando um meio de cultura específico. E essa técnica, então, ela tem 2 fases, a fase presuntiva, onde os tubos positivos são levados para uma nova fase, que é a fase confirmatória. Tá? Essa análise até aqui, essa aqui, o bile verde brilhante, é positivo aqui e a análise confirmatória para coliformes totais. Isso aqui é uma análise confirmatória para coliformes termotolerantes. Então vejam vocês que a cor é diferente, o meio de cultura é diferente, então cada micro-organismo ou grupo de micro-organismos, obviamente, utiliza meios de cultura, nesse caso caldos de cultura específicos. Tá? Aqui eu coloquei uma foto mais ampliada, que vocês podem ver uma sequência de tubos de ensaio. Tá? Aqui vocês podem ver até onde chega o meio de cultura. Então, os tubos normalmente são colocados nesses racks, que funcionam como suportes, tá? E eu não sei se vocês vão conseguir ver com nitidez aqui o tubo de Durham, tá? De ponta cabeça. Nesse caso se usa o princípio da produção de gás.
Quando a análise dá negativa, ou no início da análise, quando você faz a inoculação de 1 ml, a coloração é assim, tá? Claro que depende do meio de cultura, mas aqui eu estou mostrando para vocês que o meio ele é translúcido, ele tem uma transparência bastante grande. No caso do final da análise, esses tubos eles seriam classificados como negativos. E aí eu trouxe uma outra foto para vocês para mostrar tubos que positivaram. Então vocês podem ver o meio de cultura vem até aqui em cima. Tá? Aqui vocês conseguem ver o tubo de Durham, que ele vem até aqui embaixo. E aqui vocês conseguem ver a formação, vocês olhando assim, você tem a percepção de que tem bolhas de ar dentro desse microtubo, que é o tubo de Durham. Na verdade, isso, neste caso, é acúmulo de CO2, que é uma característica dos coliformes. Então, esses são tubos positivos. Aqui também dá para ver que é positivo, positivo. Aqui não dá para ter clareza na foto, né? Vejam vocês que é bem diferente em relação a tubos negativos, onde não há multiplicação do micro-organismo. Né? Mas, claro, a coloração, a turvação do meio, quando eu utilizo a estratégia de produção de gás, a turvação do meio ela não vai ser, digamos assim, determinante para eu classificar o tubo em positivo ou negativo, ok? Seguindo aqui. Muito bem, aqui eu trouxe então um exemplo para vocês de como que isso acontece na prática. Então, imaginam vocês que eu esteja trabalhando com análise de uma amostra de alimentos para determinar a concentração de um micro-organismo, poderia ser coliformes, tá? Onde eu vou utilizar o teste de diluições múltiplas. Neste caso aqui, eu estou pesquisando na diluição 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Sempre serão 3 diluições sequenciais. Eu não vou usar, por exemplo, 10 na menos 1, 10 na menos 3 e 10 na menos 4. Não, terão que ser 3 diluições em sequência. E aqui eu peguei diferentes fotos da internet e para mostrar para vocês qual que é a lógica da leitura na produção de gás, como eu faço a classificação se o tubo é positivo ou negativo. Então, eu falei para vocês que eu tenho 3 tubos por diluição. Então, vejam vocês, eu tenho um grupo de 9 tubos. E aqui eu vou fazer a leitura positivo, positivo, positivo. Os 3 tubos positivos, né? 3 tubos positivos. Neste caso, 10 na menos 2, apenas 2 tubos positivos, ok? E na 10 na menos 3, eu tenho apenas um tubo positivo. Qual que vai ser a minha sequência que eu vou montar para entrar na tabela estatística? A sequência que eu vou montar vai ser 3, 2, 1. Essa combinação 3, 2, 1, eu vou usar eu vou entrar lá naquela tabela estatística que eu vou mostrar na sequência para vocês. E eu vou olhar qual que é a concentração do micro-organismo quando eu tenho essa sequência. E é natural eu deduzir que na medida que eu vou avançando na diluição, onde eu estou diluindo o micro-organismo, vai haver tubos onde não vai entrar nenhuma célula do micro-organismo. Né? Não vai entrar nenhuma célula, porque eu estou diluindo a minha amostra. Nesse caso, eu também coloco em cada tubo 1 ml, tá? 1 ml. Existem até protocolos que podem usar volumes diferentes, mas aí você leva em consideração isso para o cálculo final. Os tubos que deram positivos, pessoal, o micro-organismo ele estava presente naquele 1 ml. Neste caso aqui, diluição 10 na menos 2, 2 tubos deram positivos, um tubo deu negativo. E aí vocês poderiam se fazer a seguinte pergunta:
é a mesma diluição. Como que um tubo deu negativo e 2 deram positivos? Aí você tem que imaginar o seguinte, que você tem a sua amostra, né? Podemos pensar de novo no copo de água, mas a concentração dos micro-organismos, até em função da diluição que foi feita, ela não é muito grande. A média, poderíamos considerar, é menos do que uma bactéria por ml. Então, quando você pega 1 ml da sua amostra, da sua diluição, você pode pegar a bactéria, a célula, e aí o tubo vai dar positivo, ou pode acontecer de você não pegar, ok? E aí no final você vai ter uma sequência de tubos positivos e tubos negativos. E isso já há várias décadas foi determinado experimentalmente. De acordo com o número de tubos positivos e negativos, já se sabe qual que é a concentração aproximada do micro-organismo na amostra original. Então esse é o princípio da técnica. Não é difícil de entender, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, obviamente, voltem o vídeo para ver de novo ou consultem livros, enfim. Né? Cálculo dos resultados. Como que se faz o cálculo? Então, eu vou ter, como vocês viram, uma combinação de tubos positivos e negativos nessa técnica. E ele permite estimar através de um cálculo de probabilidade. Esses cálculos já foram feitos, tá? Eles já estão disponíveis, então eu não vou precisar fazer vários cálculos, eu vou apenas entrar com essa sequência numa tabela e vou ter o resultado prontamente. Então, através desse cálculo de probabilidade em função do número de tubos positivos e negativos, eu consigo determinar a densidade, ou seja, a concentração do micro-organismo alvo ou dos micro-organismos alvo na minha amostra que eu estou analisando. Os cálculos eles podem ser feitos usando várias fórmulas, mas isso não é necessário porque para as diluições mais comumente empregadas, tá? Com mais frequência utilizadas, esses valores, esses cálculos, eles já foram feitos, já foram tabulados e você tem tabelas prontas, chamadas tabelas de NMP, que são publicadas então por essa instituição, que ela tem um manual, que é o Manual de Análises Bacteriológicas. Essas tabelas elas são encontradas em livros, são encontradas amplamente na internet, são várias tabelas, como eu vou mostrar para vocês, né? Mas então, em função da sequência que você encontra, você não precisa fazer cálculos. Até os livros abordam como que são feitos os cálculos ou como que você procede quando você trabalha com diluições não decimais, mas isso obviamente não é necessário porque você tem à disposição as tabelas já prontas. Entretanto, quem tiver curiosidade e quiser pesquisar mais a fundo como que isso foi calculado, pode fazer, né? Muito bem. As tabelas mais usadas. Então, nós temos 3 principais tabelas que são usadas, tá, pessoal? Então, nós temos uma, que é a tabela NMP para diversas combinações de tubos positivos e negativos para alíquotas de 10 gramas ou ml da amostra por tubo. Essa tabela, pessoal, essa primeira vai ser usado, nesse caso aqui, o teste da diluição única. Então, para o teste da diluição única, onde você tem uma sequência de 10 tubos sem diluição, você vai ter uma tabela, tá? Para as diluições múltiplas, você vai ter outras tabelas. Para diluições múltiplas, se eu estou trabalhando com 3 tubos por diluição, eu vou ter uma tabela, e quando eu vou usar 5 tubos por diluição, eu vou ter outra tabela. Considerando as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Nos livros aparece assim, quando eu colocar 0,1, 0,01 e 0,01,
grama, ou ml no caso de alimentos líquidos, né? O que é o 0,1 ml? O 0,1 ml, pessoal, aqui. O 0,1 ml é esse 1 ml aqui. Quando eu estou colocando 1 ml da diluição 10 na menos 1, é como se eu estivesse colocando 0,1 grama ou 0,1 ml da amostra original. Isso aqui seria igual a 0,1, porque eu diluí 10 vezes. Assim como a 10 na menos 2, em relação à amostra original, ela equivale a 0,01, tá? Só para mostrar para vocês da onde que saem estes números, porque pode, às vezes, parecer um pouco confuso no início, tá? Então, diluição única, eu tenho uma tabela, e normalmente, mas também existem variações dessa tabela. Então, eu tenho uma tabela quando eu coloco 10 gramas ou 10 ml, que normalmente é o que se usa. Se você vai usar 5 gramas ou 20 gramas, você tem que ir para uma outra tabela, tá? Quando eu estou utilizando as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3, que são as mais usadas, para 3 tubos por diluição eu vou ter uma tabela e para 5 tubos eu vou ter outra tabela, tá? E todas as tabelas possuem um intervalo de confiança de 95% de probabilidade. Eu falei para vocês que essas determinações da concentração real dos micro-organismos na amostra original, ela já foi determinada. E quando você entra com uma sequência como esta aqui, 3, 2, 1, numa tabela, aquela tabela vai te dizer com uma confiabilidade de 95% que a concentração do micro-organismo que você está pesquisando na amostra original é tal, ok? Então, não é uma concentração, uma determinação absoluta, mas é uma aproximação estatística com uma confiabilidade de 95%. E para as determinações da concentração de micro-organismos em alimentos é mais que o suficiente esse nível de confiabilidade, tá? Aqui eu apresento, isso aqui ainda não é a tabela que vocês vão trabalhar, entrar com a sequência. Isso aqui é uma tabela de orientação, tá? Aqui vocês podem ver que essa linha 5 aqui, ela está em negrito e ela mostra como que eu entro na tabela, tá? Pode parecer um pouco confuso agora no início, se vocês chegarem ao final dessa videoaula e não entenderem completamente, voltem novamente que vai ficar mais claro. Então, a combinação de diluição mais usada é então a 10 na menos 1, a 10 na menos 2 e a 10 na menos 3, onde eu coloco em cada diluição 1 ml, tá? Então, isso aqui não é informação nova. A quantidade de gramas nas alíquotas é também isso aqui, já expliquei de onde que saem os números, tá? Isso aqui é importante, o fator de conversão para eu entrar na tabela é direto, eu não tenho nenhum fator de conversão, ou seja, você pega aquela sequência que você encontrou, por exemplo, 3, 2, 1, e entra direto na tabela sem qualquer conversão. E o limite de detecção por grama ou por ml é 3, ou seja, quando você tem abaixo de 3 bactérias por grama ou por ml, você não tem esse limite de detecção, o resultado vai dar 0, né? Você vai colocar o resultado a menor do que 3, mas você não vai de fato afirmar que é 0, né? Mas nós temos, obviamente, variações desta técnica. Então, você pode usar, por exemplo, quando você tem amostras onde a concentração do micro-organismo é muito baixa, você pode usar também amostras sem diluição e colocar, por exemplo, 100 ml, 10 ml, 1 ml. Então, você pode ter uma sequência de 100, 10 e 1, tá? Nesse caso, o limite de detecção
é bem menor, tá? Entretanto, quando você vai entrar na tabela, você vai ter que dividir o valor por 1000. Então, por isso que eu trouxe essa tabela aqui para mostrar para vocês, tá? Tem um alimento, ele está muito contaminado, preciso usar diluições maiores do que 10 na menos 1, menos 2 e menos 3. Eu preciso usar menos 3, menos 4 e menos 5. Bom, como a sua amostra está mais diluída, efetivamente a quantidade de amostra que você vai colocar por tubo, ela vai ser proporcionalmente menor. E também o limite de detecção vai ser maior, obviamente, né? E para você entrar na tabela, quando você vai ter a sequência lá, 3, 2, 1, você tem que entrar na tabela e multiplicar o valor que você encontrou por 100, tá? Por isso, então, que essa tabela é bastante importante. Muito bem, regras para o cálculo. Então, nós temos uma sequência de regras. Regra número 1, se as 3 diluições inoculadas correspondem às alíquotas tabeladas, o resultado é lido diretamente na linha correspondente à combinação de tubos positivos obtida. A regra número 1 quer dizer basicamente essa linha 5 aqui, tá, pessoal? Então, você vai entrar diretamente na tabela e fazer a leitura. Lendo novamente aqui para não ficar dúvidas. Se as 3 diluições inoculadas correspondem às alíquotas tabeladas, é que aqui eu copiei diretamente do livro, então é assim que está escrito neste livro, tá? Que vocês já conhecem, então é uma linguagem bastante técnica. Então, numa primeira leitura, talvez não ficou muito claro, mas assim, essa regra quer dizer o seguinte, que se você coloca 1 ml em cada tubo e você usa as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3, você entra com a sequência que você vai descobrir diretamente na tabela sem qualquer tipo de conversão. Na verdade, isso que a regra 1 quer dizer. A regra número 2. Se as diluições inoculadas não correspondem às alíquotas tabeladas, ou seja, a diluição que você trabalhou é diferente do que a tabela mostra, o resultado lido na linha correspondente à combinação de tubos positivos deve ser convertido segundo o fator de conversão. O que é esse fator de conversão? É aqui. Então, de acordo com as diluições que você trabalha, você vai ter que dividir por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 100, de acordo com as diluições empregadas na análise, ok? E a regra número 3. Se mais de 3 diluições forem inoculadas, valem as regras 1 e 2, mas apenas 3 diluições devem ser consideradas. É aquela situação que eu falei no início, pessoal. Eu estou analisando o alimento e eu não tenho ideia do grau de contaminação. Eu não sei se as melhores diluições vai ser menos 1, menos 2, menos 3, ou menos 4, menos 5 e menos 6. Então, neste caso, a orientação é você usar a diluição 10 na menos 1, depois a menos 2, tá? A menos 3, menos 4 e menos 5. Você vai trabalhar com 5 diluições, tendo 3 tubos em cada diluição. Ok? Entretanto, para o cálculo, você vai considerar apenas 3 diluições. Você não vai pegar 5 para entrar na tabela, você vai ter uma sequência de 3 números, ok? Então, como é que eu sei se eu vou pegar 10 na menos 1, 10 na menos 2 ou 10 na menos 3?
Ou se eu vou pegar essa aqui, ó, menos 2, menos 3 ou menos 4. Ou se eu vou pegar essa aqui, menos 3, menos 4, menos 5. Qual que é a sequência de 3 diluições sequenciais que eu vou pegar? Depende. Aí a regra 3 ela é subdividida em várias outras regras, que tem a 3A, 3B, 3C e 3D, tá? Deixa eu ver como é que tá a hora, como é que tá essa aula. Tem 1 hora de aula. Eu vou explicar um pouco em detalhe isso aqui. Elas são um pouco confusas para entender, tá, pessoal? Mas claro que na medida que você vai tendo experiências com esse tipo de análise, é bem tranquilo. A regra 3A, ela... Perdi minha caneta agora. Cadê? Aqui. A regra 3A, ela diz o seguinte: se mais de uma diluição apresentar todos os tubos positivos, a combinação considerada deve conter a maior diluição, menor alíquota, com todos os tubos positivos e as duas consecutivas. Isso quer dizer o seguinte: você tem, por exemplo assim, positivo, positivo, positivo. Aí a próxima, positivo, 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 negativo, positivo, positivo, negativo. E você teria aqui mais positivo, negativo, negativo. Quais são as 3 diluições que você vai pegar? Nesse caso, como você tem 2 diluições, vejam vocês como isso aqui é cheio de detalhes, né, pessoal? Você tem aqui 2 diluições que têm os 3 tubos positivos. O que a regra diz? A combinação considerada deve conter a maior diluição, a menor alíquota, com todos os tubos positivos e as duas consecutivas. Ele quer dizer que você vai pegar essa aqui e essa aqui. Então, você vai pegar essas 3 diluições. Né? No caso, se essa aqui fosse a 10 a menos 1, essa aqui seria menos 2, menos 3 e menos 4. Então, você pegaria menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui você teria uma sequência de 3, 2 e 2. E com essa sequência você entra na tabela. Tá? Regra 3b. Se nenhuma das diluições apresentou os tubos positivos, considerar as 3 primeiras consecutivas que tenham os tubos positivos na do meio. Confesso, pessoal, que essa aqui eu não entendi, para mim não ficou muito claro, tá? Eu reli de novo. Quem quiser se aprofundar ou talvez tirar essa dúvida, até vou ver aqui a dizer para vocês a página que isso aqui está. É na página 66 dessa versão antiga aqui, tá, pessoal? Então aqui na página 66 ele apresenta todas essas regras. Dificilmente você vai se deparar com essa situação, mas eu confesso que da forma como está escrito, eu li e não tinha certeza de qual que é a interpretação. Então eu vou procurar ler de novo numa outra referência para dar para vocês uma explicação correta, tá? A regra 3C, que pode aparecer em alguns casos, se uma diluição apresentar um número de tubos positivos maior ou igual à diluição anterior, somar este número ao da diluição anterior, desconsiderando a posterior. Também não está muito claro, mas mais ou menos o que eu entendi é o seguinte: você tem aqui uma diluição positivo, positivo, negativo. E aí aqui você tem positivo, positivo, positivo. E aqui poderia ser, por exemplo, positivo, negativo, negativo.
negativo, e aqui poderia ser tudo negativo. Deixa eu só trocar a cor aqui. Poderíamos imaginar que isso aqui seria a diluição 10 na menos 1, aqui menos 2, menos 3. A letra é assim porque eu estou escrevendo com o mouse, tá, pessoal? Não fica perfeito. Aqui até poderia ter, nesse caso, quando eu estou trabalhando com 5 diluições, né? Aqui nós temos uma espécie de uma inconsistência, mas isso pode acontecer. Isso na prática acontece, tá, pessoal? Você tem o quê? Como aqui você teve 2 tubos positivos e aqui você diluiu 10 vezes e teve 3 tubos positivos. Matematicamente não faz muito sentido, né? Porque numa amostra mais diluída você teve mais micro-organismos, mas isso pode acontecer. Nesse caso, se isso acontecer na leitura, o que a regra diz? Se uma diluição apresentar, no caso essa diluição aqui, apresentar número de tubos positivos maior ou igual à da diluição anterior, somar este número ao da diluição anterior, desconsiderando a posterior. Então, pelo que eu entendi, esse tubo positivo passaria para cá. É o que eu estou considerando, né? Então, você passaria esse mais para cá. Me parece o mais óbvio, tá? Mas realmente a 3B e a 3C, elas estão, digamos assim, numa linguagem de difícil entendimento. O que eu vou fazer para vocês que eu lembrei agora? Aqui no livro, após as explicações, pessoal, ele traz uma tabela com exemplos, tá? Ele traz uma tabela com exemplos. Eu vou ler novamente, vou ver esses exemplos e trazer a informação correta para vocês, tá? Deixa eu ver onde é que está a minha caneta. A regra 3D. Se todas as diluições apresentarem tubos positivos, considerar as 3 últimas diluições consecutivas. Essa aqui é fácil de entender. Por exemplo, assim, você tem uma série de diluições, né? Vou colocar aqui na horizontal positivo, positivo, positivo. Positivo, positivo, positivo. Isso às vezes acontece quando o alimento está muito contaminado, pessoal. Todos os tubos dão positivos. Tá? Um, dois, três, quatro, 5. Todos os tubos deram positivos. Aqui, por exemplo, 10 na menos 1 e até aqui 10 na menos 5. Para entrar na tabela, claro que eu vou ter uma sequência de 3, 3, 3, né? Considerar as 3 últimas diluições consecutivas. No caso, eu pegaria essas 3 aqui. Então, no caso, daria menos 1, menos 2, daria 10 na menos 3, a menos 4 e a menos 5. E aí eu tenho essa sequência aqui. Só que eu não posso olhar diretamente na tabela, porque eu usei essas diluições aqui. Vamos ver se está previsto na tabela aqui. Está aqui, ó. É aqui na última linha. Então, seria essa condição aqui, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela sequência que eu encontrei 3, 3, 3, ir lá na tabela e o resultado eu vou multiplicar por 100. Vejam vocês, pessoal, que a gente tem que prestar muita atenção nessa matemática toda aí para não errar o resultado da concentração, tá? Então aqui eu trago para vocês, finalmente, as tabelas. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Ah, tá, vermelho. Então essa aqui é a tabela, no caso, para uma sequência de 10 tubos.
Então vejam vocês que eu tenho aqui o número de tubos positivos. Então diz aqui o número mais provável, a tabela NMP, intervalo de confiança 95%, isso vai dizer em todas as tabelas, para diversas combinações de tubos positivos e negativos na inoculação de 10 alíquotas de 10 gramas ou ml da amostra por tubo. Aquele primeiro exemplo que eu dei, no caso do exemplo da água. Tá? Então você tem aqui a concentração, como você tem uma sequência de 10 tubos e você usa 10 gramas ou ml por tubo, o total NMP vai ser por 100 ml. Por isso que o resultado, no caso da potabilidade da água, vocês sempre vão ver por 100 ml. Tá? No caso de um tubo der positivo e 9 derem negativos, você vai na tabela direto, a concentração é o quê? 1,1 número mais provável por 100 ml. Não é por 1 ml, é por 100 ml. 6 tubos deram positivos, a concentração vai ser de 9,2 NMP por 100 ml. Ok? Aqui ele ainda mostra em muitas tabelas qual que seria o mínimo e o máximo estatisticamente falando. Esse 9,2 aqui, pessoal, ele não é um valor absoluto, não quer dizer que a concentração do seu micro-organismo é exatamente 9,2, número mais provável por 100 ml. Isso é uma aproximação estatística com 95% de certeza. Entretanto, o intervalo de confiança ele pode variar, a concentração mínima real encontrada pode ir de 3,3 até 19. Vejam vocês que é uma faixa bem ampla, de 3,3 até 19. Mas, estatisticamente, é mais provável que a concentração que tenha na sua amostra seja de 9,2, que vai dar mais ou menos lá no meio da faixa, do range que é possível encontrar. Tá? É importante observar aqui também, nenhum tubo deu positivo. Não tem um micro-organismo alvo na amostra? É possível que tenha, mas a sua concentração vai ser muito baixa. Nesse caso aqui é menor do que 1,1. Tá? Então, pensando assim, se você tem uma concentração, aqui poderia ser 100 ml, se você tem menos de uma bactéria por 100 ml, você pode pegar os 100 ml e você não vai pegar a bactéria. Então vai dar negativo, mas em 1 litro você vai encontrar esta bactéria. Entende o raciocínio? Assim como quando os 10 tubos derem positivos, também a concentração vai ser superior, nesse caso, a 23, número mais provável por 100 gramas. Então, quando eu estiver utilizando uma sequência de 10 tubos, o volume total seja de 100 gramas ou 100 ml, eu vou entrar nesta tabela. Essa tabela aqui ela é encontrada neste livro que eu mostrei, mas se vocês procurarem na internet, amplamente essas tabelas são divulgadas, conhecidas. Tá? Essa informação aqui, pessoal, do intervalo de confiança, na prática a gente não utiliza essas informações aqui. Tá? O que interessa para nós é aqui, ó. Enchi de rabisco, né? Gostei de rabiscar nos slides. Número mais provável por 100 ml. Esses dados aqui que interessam para nós. Então eu entro diretamente na tabela. E aqui eu trouxe então as outras duas tabelas. Vejam vocês, pessoal, quantos números, tá? Num primeiro momento pode parecer confuso, mas não é. Deixa eu ver onde é que está a minha caneta. Nessa primeira tabela,
Isso aqui é para 3 tubos. Vejam vocês aqui, série de 3 tubos. 3 tubos. E usando as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Que vocês podem ver aqui o volume inoculado da amostra. Então aqui nós temos uma série de sequências de combinações, tá? Então quando eu tenho a sequência 0, 0, 0, todos 9 tubos deram negativos. Nesse caso é para 3 tubos por diluição, então eu vou ter o total de 9 tubos. Então nesse caso, quando todos os tubos deram negativos, eu não vou expressar ausência deste micro-organismo na amostra. Neste caso, estatisticamente, a concentração vai ser menor do que 3, número mais provável. Se é uma amostra sólida, vai ser gramas, se é uma amostra líquida, vai ser ml, é menor do que 3. Tá? O exemplo que nós trabalhamos antes, aqui, 3 tubos positivos, 2 tubos positivos, 1 tubo positivo. A sequência é 3, 2, 1, tá? Sendo que eu utilizei as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3. Vamos entrar então com essa sequência 3, 2, 1 na tabela, tá? Então eu preciso também determinar qual que é a tabela correta que eu vou utilizar, não posso entrar na tabela errada, tá? Então, vamos ver aqui. Eu recebi uma mensagem no celular, agora eu me perdi qual que era a sequência. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Vamos ver onde é que está 3, 2, 1. Aqui. 3, 2, 1. Para essa sequência, 3 tubos positivos, 2 tubos positivos, 1 tubo positivo, com 95% de certeza, a concentração do micro-organismo-alvo é de 150. O quê? 150, número mais provável por grama ou por ml, dependendo se a amostra é líquida ou sólida, ok? Isso independe do micro-organismo. Vejam vocês que essa tabela ela vai ser a mesma tabela para E. coli, para coliformes termotolerantes, para coliformes totais. Pode ser usada a mesma tabela para salmonela, para listéria, tá? Porque estatisticamente os valores não mudam. A concentração real do micro-organismo nessa amostra pode variar de 37 até 420. Mas com 95% de certeza, o intervalo de confiança com 95% de certeza, a concentração vai ser de 150. Ou seja, na prática vai ser próxima a 150. Tá? 150 é o número mais provável por grama ou por ml, certo? E quando todos 9 tubos derem positivos, vejam vocês aqui, 3, 3, 3, a concentração vai ser superior a 1100, número mais provável por grama ou por ml. E é óbvio deduzir também que na medida que vai aumentando, aqui você tem a sequência dos números, dos tubos, né, positivos, e aqui continua, tá? Então, na medida que vai aumentando o número de tubos positivos, é óbvio deduzir também que a concentração também vai aumentando, né, pessoal? A concentração também vai aumentando. No caso, se você não trabalhou com a diluição menos 1, menos 2 e menos 3, você tem que fazer uma conversão, tá? Vamos supor que neste exemplo aqui, eu trabalhei com as diluições menos 2, menos 3 e menos 4.
A sequência numérica que eu vou obter, pessoal, vai ser a mesma. Só que como eu usei diluições diferentes, eu preciso olhar na tabela aqui. Se eu usar 10 na menos 2, 10 na menos 3 e 10 na menos 4, eu preciso entrar na tabela e multiplicar por 10. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar por 10, porque senão o resultado, obviamente, vai estar errado. E faz sentido multiplicar por 10, porque eu usei uma diluição 10 vezes maior. Em vez de começar na 10 na menos 1, eu comecei na 10 na menos 2. Então, eu comecei 10 vezes mais diluído. Então, no final, na tabela, eu vou multiplicar o número encontrado por 10. Faz todo sentido, né, pessoal? Eu apenas reforcei mais uma vez. E lembram vocês que eu comentei que em alguns casos a gente não utiliza 3 tubos por diluição, mas utiliza 5 tubos? Aí eu vou usar uma outra tabela. Deixa eu até mudar a cor aqui. Aqui já está mudado. Então vejam vocês aqui, essa tabela fala de uma série de 5 tubos. Também, sempre as tabelas vão vir na diluição 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Então, eu tenho todos os tubos negativos, tá? Todos os tubos negativos. As 3 diluições. 5 tubos negativos, 5 tubos negativos, 5 tubos negativos. Até chegar aqui, digamos, numa análise que seria a mais contaminada possível. Na diluição 10 na menos 1 eu tenho 5 tubos positivos, na diluição 10 na menos 2, 5 tubos positivos, e na diluição 10 na menos 3 também 5 tubos positivos. Nesse caso, a concentração ela vai ser superior a 1.600, o quê? Número mais provável por grama ou por ml, ok? Então, você vai fazer a leitura dos tubos, a quantidade de tubos positivos em cada diluição, então você vai ter uma sequência de 3 números, e com essa sequência você entra na tabela. Se você trabalhou nas diluições menos 1, menos 2 e menos 3, você faz a leitura diretamente na tabela, sem qualquer fator de conversão. Se você utilizou diluições diferentes ou colocou volumes diferentes do que 1 ml, você tem que fazer um fator de conversão conforme esta tabela aqui, que também é apresentada nos livros. Então, inclusive o livro de análises microbiológicas ali também traz essa tabela para você saber qual o fator de conversão que você vai aplicar. Certo, pessoal? Então, assim que se faz a análise do resultado. Tá? Aqui eu trouxe, se não me engano, 2 exercícios para vocês. Tá? Até vou aproveitar e fazer rapidamente com vocês, apenas para a gente exercitar mais um pouco. Então, nessa primeira, é uma análise de diluição única, tá? É uma análise de água, para a quantificação de coliformes fecais através da técnica número mais provável. Nesse caso, o caldo vai ser o EC, que é de E. coli, etapa de confirmação. Isso aqui é apenas informação, isso aqui não muda o resultado, o nosso cálculo, isso não interessa para a gente fazer a conta, tá? Então, a análise ela parte de 100 ml de amostra, que eu vou distribuir em 10 tubos, uma sequência de 10 tubos, tá? Coloquei, nesse caso aqui, vai a 44 graus e meio por 1 a 2 dias. Encontrei quantos tubos positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubos positivos. O que eu vou fazer? Vou entrar nessa tabela, 7 tubos positivos, qual que é a minha concentração do micro-organismo? 12. Como que eu expresso esse resultado?
aqui é a pergunta, né? Calcula a concentração desse grupo bacteriano na amostra. A concentração, o resultado vai ser 12, número mais provável por 100 ml. Viu, pessoal? Não é difícil, né? É bem tranquilo. Exercício número 2. Nesse caso, é uma análise de queijo, então um alimento, uma amostra sólida. Eu uso um sistema de diluição, então não é aquele teste da diluição única, tá? E também eu vou fazer a quantificação de coliformes fecais através da técnica do número mais provável. Eu utilizei então as diluições 10 na menos 1, 10 na menos 2 e 10 na menos 3. Tá? E em cada diluição, obviamente, eu tenho 3 tubos. Tubo 1, tubo 2 e tubo 3. Fiz a inoculação de 1 ml. Até aqui eu não coloquei na questão, mas subentende-se que foi colocado 1 ml em cada tubo, mas isso deveria estar especificado. Então aqui eu tenho um tubo positivo, um tubo positivo. Então 2, na diluição 10 na menos 2 eu tenho um tubo positivo e na diluição 10 na menos 3 também eu tenho um tubo positivo. Tá? Sequência 2, 1, 1. O que eu vou fazer com essa sequência 2, 1, 1? Eu vou entrar nesta tabela aqui, na tabela da esquerda, 2, 1, 1, que vai ser aqui, né? Olha aqui, essa sequência de tubos. Qual que é a concentração referente com 95% de certeza? 20. Então, neste caso, o resultado vai ser 20, número mais provável por grama ou ml? Por grama, né? Estamos falando de queijo, uma amostra sólida, por grama. Então, este é o resultado, né, da concentração, neste caso, de coliformes termotolerantes, 20. Se a gente expressar em números exponenciais, quanto que dá isso? 2 vezes 10 na 1, né? Ou seja, 2 vezes 10 NMP por grama. Importante também, se nós tivéssemos utilizado aqui diluições diferentes, por exemplo, menos 2, e aqui menos 3, e aqui menos 4, tá? Eu vou ter que fazer uma conversão na hora de entrar na tabela, como eu mostrei naquela tabela anterior, tá? Deixa eu relembrar para ver se eu não esqueci de alguma coisa. Então, pessoal, nesta aula eu trouxe os princípios e a forma de execução da técnica, a forma de leitura dos resultados da técnica do número mais provável, tá? Em aulas subsequentes, agora eu vou apresentar o uso dessa técnica na quantificação, por exemplo, de coliformes totais, de E. coli. Daí, obviamente, eu vou apresentar quais que são os meios de cultura utilizados, quais que são as condições de incubação, tempo, temperatura e outras informações. Nesta aula, eu apresentei, no caso, de forma não específica para micro-organismos, mas mostrei o funcionamento da técnica, tá? Vamos descartar as anotações, os rabiscos, né?